Existe uma pergunta que hoje preocupa milhões de torcedores italianos. O que aconteceu com a Azzurra? Durante décadas, a Itália foi uma das seleções mais respeitadas do planeta. 4 títulos mundiais. Uma tradição construída por gerações de jogadores lendários. Franco Baresi, Paolo Maldini, Fábio Cannavaro, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon. Nomes que ajudaram a transformar a camisa azul em uma das mais pesadas da história do futebol. Mas essa mesma seleção vive hoje, talvez o momento mais delicado de toda a sua existência. Pela primeira vez, uma geração inteira cresceu sem ver a Itália disputar uma Copa do Mundo. Foram 3 ausências consecutivas, mudanças de dirigentes, projetos interrompidos, críticas da imprensa e agora o retorno de Roberto Mancini. Mas será que apenas trocar o treinador é suficiente? Ou a crise italiana é muito mais profunda? É exatamente isso que vamos entender hoje. Capítulo 1. Quando tudo parecia perfeito. Se alguém dissesse em 2021 que poucos anos depois a Itália viveria uma das maiores crises da sua história, provavelmente ninguém acreditaria. A seleção havia acabado de conquistar a Euro. Jogava um futebol competitivo. Roberto Mancini era considerado um dos melhores treinadores do mundo. A confiança da torcida estava completamente restaurada. Parecia o início de um novo ciclo vencedor. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu naquela época, enquanto os resultados eram positivos. Alguns problemas estruturais continuavam crescendo silenciosamente, e seriam justamente eles que explodiriam nos anos seguintes. O curioso é que a crise da Itália não começou quando ela deixou de vencer. Ela começou justamente quando todos acreditavam que estava tudo bem. Capítulo 2. O desaparecimento da Azzurra. Quando a Itália ficou fora da Copa do Mundo de 2018, o futebol italiano tratou aquilo como um acidente. Em 2022, a preocupação aumentou, mas quando a terceira ausência consecutiva se confirmou, o sentimento mudou completamente. Não era mais azar. Não era apenas uma má fase. Era uma crise histórica. Pela primeira vez, muitos torcedores começaram a fazer uma pergunta impensável alguns anos antes. A Itália ainda pertence à elite do futebol mundial? E foi justamente nesse momento que a federação decidiu agir. A solução parecia perfeita, mas ela duraria menos do que qualquer torcedor imaginava. Capítulo 3. O projeto que nasceu para salvar a Itália. A Federação Italiana apresentou um plano ambicioso. A ideia não era trocar apenas o treinador, era reconstruir toda a estrutura técnica da seleção. Para isso foram chamados 2 nomes extremamente respeitados: Paolo Maldini, Leonardo. A chegada dos 2 foi comemorada. A imprensa falava em uma nova era. Os torcedores voltaram a acreditar. Parecia finalmente existir um projeto de longo prazo. Mas bastaram poucos dias para tudo mudar. E o motivo da ruptura surpreendeu até quem acompanhava diariamente os bastidores da federação. Capítulo 4. O efeito dominó. Andrea Pirlo apareceu como favorito para assumir a seleção. Campeão do mundo. Ídolo nacional. Uma escolha praticamente consensual. Entretanto, bastidores políticos e a repercussão de seu vínculo comercial com uma empresa de apostas transformaram a discussão em um problema institucional. As divergências cresceram rapidamente. Pouco tempo depois, Paolo Maldini pediu demissão. Leonardo também deixou o projeto. A reconstrução italiana havia perdido seus principais líderes antes mesmo de começar. Era mais uma prova de que os problemas estavam muito além do campo, mas alguém precisava assumir a responsabilidade. E foi aí que um velho conhecido voltou à cena. Capítulo 5. O retorno de Mancini. Roberto Mancini conhece essa seleção como poucos. Foi ele quem devolveu o orgulho ao torcedor italiano ao conquistar a Euro. Agora, o cenário é completamente diferente. Não existe euforia. Existe pressão, desconfiança, cobrança. Sua missão não é apenas vencer partidas, é recuperar a confiança de um país inteiro.
Mas será que isso depende apenas dele? Ou estamos esperando que um treinador resolva problemas que começaram muitos anos atrás? Porque existe uma informação que explica praticamente toda essa crise. E ela não está no banco de reservas. Capítulo 6. O verdadeiro problema. Enquanto outras seleções aceleraram seus processos de renovação, o futebol italiano perdeu espaço na formação de talentos. Cada vez menos jovens italianos se consolidam como protagonistas na Série A. Os clubes passaram a investir mais em jogadores estrangeiros. A renovação diminuiu. A identidade construída durante décadas começou lentamente a desaparecer. E talvez seja justamente aí que esteja a raiz da crise. Trocar treinadores pode melhorar o ambiente, pode trazer resultados no curto prazo. Mas nenhuma seleção consegue voltar ao topo sem investir na formação das próximas gerações. Talvez Roberto Mancini consiga reorganizar o time, mas reconstruir o futebol italiano será um trabalho de muitos anos. A Itália já superou guerras, escândalos, fracassos e voltou ao topo diversas vezes. Talvez consiga fazer isso novamente. Mas desta vez, o desafio parece diferente, porque não se trata apenas de encontrar um novo treinador, nem um novo dirigente. Trata-se de reconstruir uma identidade que durante décadas fez da Azzurra uma das seleções mais respeitadas do planeta. E talvez seja exatamente por isso que Roberto Mancini aceitou voltar. Não apenas para comandar uma seleção, mas para tentar recuperar uma história. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, a Itália ainda voltará a conquistar uma Copa do Mundo? Ou essa crise marca o início de uma nova realidade para a Serie Azzurra? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler cada mensagem e continuar esse debate com vocês. Se você gosta de vídeos que vão além da notícia e explicam o contexto por trás do futebol, inscreva-se no Tribuna FC e ative o sino. Toda semana trazemos análises, histórias e bastidores do futebol mundial. Porque aqui, nós vamos muito além dos 90 minutos.